Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. Hoje a gente vai fazer uma viagem rápida menos impressionante por toda a história da humanidade. E olha, eu aposto que você não fazia ideia de que 99% do que te contaram sobre o passado é só a pontinha do iceberg. A real é que a nossa jornada como espécie não se resume a reis, guerras e datas que a escola empurrou goela abaixo. O ser humano evoluiu através de decisões proibidas, reviravoltas chocantes e descobertas tão misteriosas que até hoje muita gente evita comentar. Mas o mais curioso, tudo isso sim, tudo isso mesmo menos moldou o mundo em que você vive agora. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender como a gente saiu das cavernas e chegou até os algoritmos da inteligência artificial. Vai por mim, é mais incrível do que parece. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora começar. Tudo começou de um jeito no mínimo curioso, para não dizer misterioso. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas só nos últimos 300 mil surgiram os primeiros humanos como a gente. Os primeiros da fila foram criaturas como o Sahelanthropus tchadensis, que deram origem a seres como Lucimenzuma australopithecus, que andava em pé há mais de 3 milhões de anos. Com o tempo, chegaram o Homo habilis, o mestre das ferramentas de pedra, e o Homo erectus, que já usava o fogo e migrava entre continentes. Acredite, tudo isso era tão chocante para a época quanto um avião seria para um homem das cavernas. E era só o começo. Avançando um pouco no tempo, menos mais precisamente uns 70 mil anos atrás, algo inacreditável aconteceu. O cérebro do Homo sapiens deu um salto tão absurdo que começamos a imaginar o que não existia. Foi aí que nasceram os mitos, os deuses, as crenças e também a cooperação em larga escala. Um boato misterioso já era capaz de unir milhares de pessoas, e as pinturas rupestres que vemos até hoje são mais do que arte, são um registro de um cérebro que aprendeu a sonhar. Mas como passamos de caçadores para agricultores, pois bem, cerca de 10 mil anos atrás, trocamos a liberdade de vagar pelo mundo por plantações de trigo e criação de animais. Um movimento ousado e chocante que gerou as primeiras aldeias, leis e, infelizmente, as primeiras desigualdades também. E o que parecia progresso também trouxe guerras, domínio, controle. Hoje, é como trocar tempo por estabilidade menos algo que ainda fazemos. Quer plantar mudanças reais na sua vida? Cultive bons hábitos, como acordar cedo, ler 10 páginas por dia ou aprender a cozinhar sua própria comida. Parece simples, mas muda tudo. E falando em mudança, vamos falar de tecnologia. As maiores invenções da humanidade surgiram de forma discreta, quase tímida. A roda, por exemplo, nasceu para moldar cerâmica e acabou movendo o mundo. A escrita, que era só para anotar tributos, virou poesia, ciência e até códigos secretos. Do bronze ao ferro moldamos ferramentas, armas, impérios inteiros. O segredo? Saber usar o que temos nas mãos. E se hoje a gente tem celular, internet e algo, por que não usar isso para algo além de memes e dancinhas? Aí vieram os impérios. Grécia, Roma, China, os maias, todos eles grandiosos, cheios de batalhas, conquistas e mistérios. Foi um tempo onde fé, espada e filosofia dividiam o mesmo palco. As cruzadas explodiram pela Europa. A peste negra varreu milhões, e a igreja controlava tudo como um livro de regras proibido. Mas sabe o que é mais interessante? No meio de tanto caos, uma semente estava germinando: o comércio, o conhecimento e uma vontade insana de questionar o mundo. E foi aí que começamos a sair da escuridão. De repente, bum, o mundo acordou. E tudo o que antes era proibido pensar, duvidar, criar virou combustível para arte, ciência e revolução. Da Vinci, Copérnico, Galileu, nomes que revelaram segredos enterrados há séculos. A imprensa surgiu, espalhou ideias, e as grandes navegações rasgaram os mapas conhecidos. Foi um período de descobertas tão curiosas quanto perigosas. E acredite, cada novo livro, cada novo experimento era um grito de liberdade contra a ignorância. Mas se o Renascimento foi a faísca, a Revolução Industrial foi a explosão. Máquinas tomaram o lugar dos músculos, as cidades engoliram os campos e a humanidade acelerou como nunca antes. Tudo mudou: o trabalho, a rotina, as relações. Vacinas, rádio, cinema, aviões. E em 1969, o homem pisa na Lua com menos tecnologia que um celular velho. Chocante, né? E ainda assim, o maior salto estava prestes a acontecer. Só que, dessa vez, ia acontecer dentro das máquinas. Hoje, vivemos num mundo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Inteligência artificial, redes sociais, algoritmos que sabem mais sobre você do que você mesmo. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão desconectados de nós mesmos. Enquanto isso, o clima muda, pandemias se espalham, a desigualdade cresce e as conversas mais urgentes acabam censuradas, ignoradas
ou tratadas como tabu, e é nesse cenário caótico que surge a pergunta: para onde vamos agora? O futuro já está batendo na porta, menos ou melhor, espiando pela fechadura. E a pergunta é: o que você vai fazer com esse poder todo? Vamos editar genes, viver 150 anos, nos fundir com máquinas? Tudo isso parece chocante, mas também é real. O segredo talvez não esteja só em avançar, mas em saber para onde estamos indo. Talvez a revolução que o mundo precisa seja menos sobre tecnologia e mais sobre equilíbrio, porque o que fazemos hoje define o que seremos amanhã. E aí, me responde uma coisa: você vai continuar vivendo no automático, ou vai usar esse conhecimento para mudar sua história de verdade? Você não precisa virar gênio nem construir uma nave espacial. Basta estar consciente, menos curioso e disposto a quebrar padrões. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. Tem muita coisa curiosa, misteriosa e até proibida que a gente ainda vai explorar juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!